eu queria responder a 3 ou 4 perguntas e curiosidades que você tenha, e você pode colocá-las aqui que eu terei prazer em conversar, em responder, seja o que seja, seja de angústia existencial a qualquer outra coisa que você gostaria de se informar, em julgando que eu tenho a possibilidade de ajudar você. Se você achar que isso pode acontecer, diga aqui, eu estou de olho, mais ou menos dando uma olhada, mas até aqui eu só estou vendo coraçãozinho e gente querida entrando, mãozinha acenando, mas você pode perguntar o que você quiser. Eu também estou aproveitando que a minha mulher deu uma saidinha, foi visitar uma pessoa no hospital. Alguém aqui perguntou sobre a saída do pastor Ed René da Ordem dos Pastores Batistas, é a pergunta dele. Olha, esse negócio está tomando proporções maiores do que o próprio Ed gostaria. Ele, até anteontem, não tinha recebido ainda nada oficial de desligamento. Ele recebeu de um determinado grupo, do Conselho de Ética, essa recomendação à Igreja Batista e à Ordem dos Pastores de que ele fosse afastado, mas não tinha chegado ainda nenhuma documentação de assentimento e de concordância e de validação em relação àquilo. Obviamente que existe uma grande chance de que o que foi votado no Conselho de Ética seja validado por grupos internos da denominação. Eu acho isso uma tristeza, uma vergonha total, porque eles estão expulsando da igreja uma das pessoas mais fiéis ao Evangelho, mais piedosas, mais comprometidas com o Evangelho dentro da Igreja Batista, e fazendo um ministério limpo, um ministério auditável, um ministério sem ambivalências na gestão financeira, um ministério que deveria ser alegria e orgulho para os batistas. O problema é a inveja. O problema é essa vontade de ter e de assumir o lugar do outro. O problema é a mesquinharia, é a frustração do indivíduo que faz das tripas coração para fazer a igreja dele crescer e ela não cresce, e ele vê um outro que vem trabalhando há muitos anos, não começou outro dia, vem ralando há muito tempo, e a igreja foi crescendo por causa da constância, da perseverança, por causa do modo limpo de fazer as coisas. Ela veio crescendo, vem crescendo, e se Deus quiser continuará, por causa da tentativa de entregar à comunidade um bom ensino, e isso é o que se pode dizer dele, porque o resto é pretexto. É pretexto para eles não declararem o tamanho da vaidade, o tamanho da inveja, o tamanho da arrogância frustrada de muitos deles, porque o Ed era um irmão para eles abraçarem e dizer que bom que você está aqui no nosso grupo, na nossa denominação. Também tem um outro problema. O problema é que o Ed é batista, mas ele não tem nenhum tipo de batistismo
dentro do coração, ele não tem nenhum vínculo idolátrico com a denominação, ele não acha que ser batista é a melhor coisa que ele podia ter feito da vida dele, nem tampouco ele acha que a própria igreja dele para continuar sendo igreja, que não foi ele que fundou, mas ele pegou, quando ela ainda era uma igreja pequena e sem expressão, e a pastoreou com muito carinho, muito amor. E eu acompanhei desde o início, até ela chegar aonde chegou durante praticamente 3 décadas de esforço e de trabalho. Tanta gente o ajudou também. A igreja começou com ele, com Nobu. Outros estiveram lá como pastores auxiliares, como meu amigo hoje do Caminho da Graça, Carlos Bregantin, e vários outros que o vêm ajudando esses anos todos. A esposa dele, a Silvia, tem um papel importante, fundamental na organização social da igreja. Enfim, eles não tinham o que acusar. E aí, não tendo o que acusar, vieram com essa história de uma mensagem óbvia, onde ele pregou sobre as letras mortas que matam, de fato, a palavra viva. E foi Paulo quem inaugurou essa afirmação. E de lá para cá, muitos os que tiveram a lucidez do Evangelho no curso desses 2000 anos disseram a mesma coisa, sem considerar que o mundo dos apóstolos era um mundo sem Bíblia, era um mundo sem evangelhos, as transmissões eram todas orais, era um mundo sem textos do Novo Testamento. O primeiro texto foi a primeira epístola aos Tessalonicenses, antes de haver qualquer evangelho. Portanto, eles passavam a palavra. É isso que eles dizem: o que de mim ouvistes, isso transmiti. E Paulo diz: o que de mim ouvistes, vistes, o que de mim aprendestes, vistes no meu comportamento, isso praticai. Ele não diz leiam Lucas, Marcos, João, não tinha isso. Era evangelho puro e simples. O Velho Testamento era uma leitura para eruditos, porque muita gente, a maioria, não sabia ler. Mas todo mundo pensa que Jesus foi embora e deixou uma Bíblia impressa. E aí tem essa idolatria ao livro. Como eu passei a vida ouvindo pessoas dizendo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Eu nunca criei que ela era a palavra de Deus de capa a capa. Eu sempre criei que entre aquelas capas tinha muita palavra inspirada por Deus e que tinha duração perene, como também havia muita palavra de Deus momentânea, inspirada para um tempo, para uma hora, para uma geração, para uma circunstância. E também passei a minha vida toda dizendo que Moisés não aguentaria Jesus. Moisés, com a cabeça de Moisés, tinha que se converter profundamente para suportar a leveza, a liberdade, a graça e os perdões todos de Jesus. Moisés só aguentaria Jesus no Monte da Transfiguração, transfigurado com Elias, para conversarem com Jesus sobre a cruz, como é o assunto relatado por Lucas, dizendo que eles conversavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Mas Jesus é o Verbo, Jesus é a Bíblia editada. Quem quiser saber quem foi que editou a Bíblia, foi Deus. Quando encarnou seu Filho, a Escritura foi editada. E o escritor de Hebreus deixa isso claro. Diz que aquelas outras coisas caíram em obsolescência.
Palavras de anjos e palavras de homens, todas elas caíram em obsolescência diante de Jesus. E mais do que isso, eles afirmam, os apóstolos, o escritor de Hebreus, gosta da palavra obsolescência, sombra, coisas que para trás ficaram, que eram apenas arquétipos, mas não eram a realidade em si, que a realidade em si é Jesus. Portanto, a edição foi a encarnação do Verbo. Paulo gosta da palavra caducidade, demência, Alzheimer, por assim dizer, caduquice, que já diz coisas que não têm nenhuma pertinência com a realidade. É a expressão que Paulo usa para designar os judaizantes que queriam levar os novos cristãos de volta para trás no moonwalking, para as leis de Moisés e para o cristianismo messiânico, que dizia que Jesus era o Messias desde que todo mundo que cresce nele obedecesse também às leis do Velho Testamento, que aquilo em razão do que a Epístola aos Gálatas foi explicitamente escrita, com Paulo repreendendo a Pedro e Barnabé pela dissimulação deles diante dos gentios. Então, meu Deus, o que esses membros da Comissão de Ética da Igreja Batista fizeram é uma coisa louca, bizarra, absurda, triste, infeliz, da qual se arrependerão muito, muito, muito um dia. E o Ed está bem, é um amigo querido que eu guardo no coração desde a juventude. Eu fui ordenado, comecei meu ministério muito cedo. Por isso, para muita gente, parece que eu tenho anos de diferença para os outros, mas a diferença não é tanto etária. Etária, às vezes, são 10 anos, 9 anos, 12 anos, 5 anos, 6 anos. Mas é que eu fui ordenado, comecei o ministério no dia seguinte à minha conversão, e logo depois do dia 18 de julho de 73, e comecei a pregar. E um ano depois eu estava na TV e fui ordenado pastor presbiteriano no dia 10 de janeiro. Logo a seguir, após escrever uma tese que tratava justamente desses assuntos, de como em Jesus a interpretação da salvação era diferente. A minha tese era sobre a ordem de Melquisedeque, a salvação fora das fronteiras da religião. E o argumento é que era fácil de entender aquilo se você lesse tudo a partir de Jesus, que deixou bem claro que tomariam lugar à mesa do reino de Deus aqueles que vinham do norte, do sul, do leste, do oeste, aqueles que não sabiam nem o nome dele. É o que ele diz em Mateus 7, ele diz em Lucas 13, ele diz na parábola do rico e do Lázaro, ele diz em tantos lugares, ele diz em João 25, que os benditos que tomam posse do reino são aqueles que dizem, mas nós nunca te vimos assim, não sabiam nem quem ele era, mas agiram com amor correspondente ao Evangelho de Cristo. Então, meu Deus, não tem nada novo. Foi o próprio Lutero quem disse, e eles se dizem também discípulos de Lutero. Lutero é que disse que se Pedro dissesse algo errado, ou qualquer um, ou Paulo, ou os apóstolos, estaria errado. Se escrevessem e não batesse com aquilo que era a revelação suprema de Deus em Cristo, estava fora. E disse ainda mais do que isso, se Caifás disser uma palavra do Evangelho, que seja obedecida, se Herodes, ou se qualquer um dos malucos do contemporâneos de Jesus disser uma palavra que seja genuinamente evangelho, tem mais valor do que uma palavra apostólica que seja desviada do princípio do evangelho. Mas nós esquecemos isso tudo
E essa nossa geração é uma das mais ignorantes que já passou pela face da Terra. É uma geraçãozinha acerca da qual se pode dizer como Jesus, ô geração incrédula, adúltera e perversa. Eles chamam de hereges, eles maltratam aqueles que tentam servir a Deus com coração limpo e exaltam em glória os bandidos, os perversos, os hipócritas e os malignos. Cada um vai responder diante de Deus pelo que faz e por aquilo que vota e por aquilo que aplaude e com aquilo que concorda. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou passar disso, porque esta semana o Ed vai disponibilizar nas redes sociais um link para quem quiser ler a resposta dele ao grupo, à comissão de ética e aos pastores batistas, possa ler também. Mas na vida dele, na prática, quer saber, não muda nada. Na igreja dele não muda nada, na vida pessoal dele não muda nada, não muda mesmo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm tanta raiva. Eles não gostam de ninguém que não precise deles, que ande com as próprias pernas e que tenha uma vida independente de todas as tentativas deles de colocarem grilhões, dependências e amarras. O Ed não depende deles ministerialmente, nem financeiramente, nem nada. Então, uma pessoa assim é muito perigosa para uma organização que vive de picuinhas e de coisas mínimas. Eu não tenho mais tempo para falar, porque o tempo que eu tinha já se esgotou.